Em regiões agrícolas é comum a presença de silos para o armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto. Aquele cilindro tradicional, aquela latinha de refrigerante tradicional, tá? Sobreposto por um cone e dimensões indicadas na minha figura. Então eu tenho um cilindro e na parte de cima daquele cilindro eu tenho um cone, igual está aqui no meu desenho, tá? O silo fica cheio e o transporte de grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é 20 metros cúbicos. Aqui o 3 acabou caindo, tá? Erro de digitação. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Palavra difícil. Utilize 3 como aproximação para P. Questões de geometria espacial envolvendo cilindro e cone e questões de geometria plana envolvendo círculo e circunferência. Se ele não me dá o valor do π, provavelmente eu não vou precisar daquele valor. Eu vou deixar aquele π nos resultados. Eu tenho uma questão para hoje envolvendo essa ideia de você não precisar substituir o π, tá? O número de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é... Então, olha só. Você tem um silo no formato de cilindro, tá? Com um cone na parte superior. Um só silo, tá? Um só. Não é 3. Aqui o desenho mostra 3, mas eu tenho apenas um. Tá? Esse desenho, ele está me dizendo quais informações? Ele está me dando aqui na parte de baixo. Eu acho que dá para ver claramente para vocês. Aqui na parte de baixo eu tenho... Peraí, uma travada. Eu tenho 3 metros na parte de baixo, seria o raio da base daquele cilindro. E eu tenho 12 metros sendo a altura daquele cilindro, tá? Olha só, não esqueça que o cilindro ele é formado por 2 círculos idênticos, um na parte de baixo e outro aqui na parte de cima. Então aqui na parte de cima eu também tenho o raio valendo 3 metros, tá? Isso quer dizer o que para mim, Nelson? Que no topo eu tenho um cone de raio da base 3 e a altura valendo 3. Porque se você reparar, a altura daquele cone também vale 3. Quais são as fórmulas que eu vou utilizar para essa questão? Repara bem que o primeiro que eu procurei foi o raio da base do cone, a altura do cone, o raio da base do cilindro e a altura do cilindro. Foram as primeiras informações que eu corri buscar que já tentei descobrir no enunciado. Sabendo essas informações, eu já consigo determinar o volume da minha figura. De que maneira, Nelson? Da seguinte forma. 2 fórmulas que têm que estar presentes na sua cabeça. Volume do cilindro, volume do cone. Qual é o volume do cilindro? O volume do cilindro é π vezes o raio. Esse π ficou feio, tá, gente? Peço desculpas. Elevado ao quadrado. πr ao quadrado h, tá? Esse é o volume do cilindro. Qual é o volume do cone? O volume do cone vai ser π vezes o raio elevado ao quadrado vezes a altura, tudo dividido por 3. A única diferença do volume cilindro para o volume do cone é que o do cone é dividido por 3, tá? Na nossa aula de geometria espacial, eu dei um macetinho para vocês sobre como é que vocês identificam o volume através de 2 fórmulas simples, o volume de todas as figuras espaciais, tá? A primeira é área da base vezes a altura e a segunda é área da base vezes a altura sobre 3. Sempre que o objeto é pontudo, sobre 3. Quando o objeto não é pontudo, não é sobre 3. Essa foi a dica que eu dei para vocês naquela aula lá atrás sobre a parte de geometria espacial. Então, beleza, Nelson. Eu já sei nesse momento que eu tenho um cilindro de raio, olha aqui em cima a medida do raio dele, 3, e de altura 12. Então ele já me deu as informações desse cilindro, o raio e a altura dele. Então eu já posso vir aqui e substituir. O volume dele vai ser igual a... Não esquece que ele já disse para mim que o π vale 3 no enunciado. Se você não lembra, vou voltar aqui para mostrar para vocês. O 3, utilize o 3 como aproximação para o π. Então ele já disse que aquele valor do π que eu vou utilizar vai ser o 3. Então aqui eu terei 3 vezes a medida do raio. Quanto equivale a medida do raio? O raio vale 3 também, elevado ao quadrado, vezes a altura daquele cilindro. E a altura daquele cilindro vale 12. Aí eu vou encontrar
Qual o valor? Aqui eu vou encontrar 3 vezes 9 vezes 12, tá? Então 3 ao quadrado é o primeiro que eu vou fazer, por ordem de operação. A gente faz sempre primeiro a potência, depois a gente faz o produto. Então aqui eu fiz 3 vezes 9, tá? 3 ao quadrado, que me deu 9, desculpa. E aí agora eu vou fazer 3 vezes 9 vezes 12, na ordem que eu quiser. Por exemplo, 9 vezes 12 vai me dar 108. 108 vezes 3 vai me dar 324. E isso aqui está em metros cúbicos. Então eu determinei o volume daquele cilindro. O cilindro é a parte de baixo daquele silo. Agora eu preciso descobrir a parte de cima. Qual é a parte de cima, Nelson? É um cone. Qual é a medida que eu terei para aquele cone, tá? Sobre o que a gente quer? Qual é a medida? Subir aqui. Estou tentando subir. Volta. Sobre o raio e a altura daquele cone. Lembra? Eu falei que o raio da base daquele cone também vale 3 e que a altura para aquele cone também vai valer 3. Então, eu vou apenas substituir essas duas informações. Tá? Então, eu teria o seguinte. Volume. Aqui do lado esquerdo, vou colocar direitinho para vocês não se perderem. Do lado esquerdo está o cilindro. E do lado direito de vocês está o cone. Tá? Só para a gente poder diferenciar o volume das duas figuras, tá? Então eu tenho o seguinte, o volume vai ser igual, o π ele falou para eu considerar valendo 3 vezes, o raio ele falou para eu considerar valendo 3 também, 3 elevado ao quadrado, vezes a altura do cone também vale 3, não vale 12, 12 era a altura do cilindro, tá? Tudo dividido por 3. Vou facilitar a minha vida cortando o denominador com esse número 3 aqui de cima. E aí eu vou ficar com o volume sendo igual a 3 vezes 9, que vai me dar 27. Então o volume do cone é 27 metros cúbicos, enquanto o volume daquele cilindro vai ser 324 metros cúbicos. Qual é o volume total? Ou seja, o silo ele é formado pelo cilindro e pelo cone. Então qual é o volume que aquele silo possui? O volume do silo é igual a 324 mais 27. Então, o volume daquele silo vai ser igual a 351 metros cúbicos. Então, esse é o volume de grãos, se não me engano era grãos que a gente tem aqui, que aquele silo vai possuir. Ah, beleza, Nelson. Mas é isso que ele quer? Não. Lembra que ele quer transportar em um caminhão todo o volume de grãos que suporta aquele silo, tá? Até uma central lá de abastecimento. E a capacidade que aquele caminhão possui, tá, é de 20 metros cúbicos. Então, o máximo que eu consigo colocar dentro desse caminhão será 20 metros cúbicos. Então, o que eu vou fazer? Vou utilizar essa informação para determinar quantas viagens aquele caminhão precisa fazer. Porque se em uma viagem ele vai fazer 20 metros cúbicos, em X viagens, ele irá fazer 351 metros cúbicos. Esse 5 ficou feio. Regra de 3. Quanto maior a quantidade de grãos que tem naquele reservatório, maior a quantidade de viagens que ele vai precisar fazer. Então, uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, eu apenas vou pegar e vou multiplicar. Vou descer aqui um pouquinho. Cruzado. E aí eu vou encontrar 20x sendo igual a 351. Esse 20 está multiplicando, vou jogar para o outro lado, dividindo. X é igual a 351 dividido por 20. E aí eu vou saber que o valor daquele x
será igual a... Quanto é que vai me dar 351 dividido por 20? Vamos pegar aqui uma cola para adiantar nossa vida. Vamos pegar aqui. Deu uma travada aqui, não sei porquê. O que aconteceu? Estamos ao vivo ainda? Estamos sim ao vivo. Olá, Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Então, 351 dividido para 20 vai me dar 17,5. Eu precisarei fazer 17,5 viagens para poder transportar aquele volume de grãos todos, tá, até o silo. Eu não posso fazer 17 até o silo não, até a central de abastecimento. Eu não posso fazer apenas 17 viagens. Necessariamente eu vou ter que fazer mais uma viagem, mesmo que o caminhão não esteja cheio, terei que fazer mais uma viagem para poder carregar aqueles 351 metros cúbicos. Então a resposta está na letra D, 18.